Boa tarde. Nós vamos resolver agora os exemplos do módulo 5 sobre espelhos esféricos, né? Nós vamos fazer a questão 1 e a questão 2 nessa primeira parte e depois terá um outro vídeo com a resolução das questões 3, 4 e 5, tá bom? Toda essa primeira parte é a determinação gráfica das imagens através dos espelhos esféricos. O que significa a gente realizar a determinação gráfica? Nós vamos usar raios de luz que saem da imagem, batem no espelho, sofrem reflexão e saem do objeto, batem no espelho e formam a imagem, tá bom? Então nós vamos começar aqui com o exemplo número 1. Construa graficamente a imagem de um objeto AB colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo nas situações esquematizadas nas figuras. Então aqui nosso objeto AB está colocado antes do centro de curvatura, no item B em cima do centro de curvatura, no item C entre o centro de curvatura e o foco e no item D entre o foco e o vértice do nosso espelho, tá bom? Vou fazer passo a passo para que fique bem clara a construção, né? Bom, todo raio que sai do ponto A, ao bater no espelho e ser refletido, ele vai formar a imagem do ponto A. Se o ponto B está sobre o eixo principal, a imagem do ponto B continua sobre o eixo principal. Então, eu preciso achar a imagem do A, que eu vou chamar de A'. Para isso, eu vou usar a propriedade que diz que todo raio de luz que sai do objeto paralelo ao eixo principal do espelho, que é o que nós estamos fazendo aqui, ao bater no espelho sofre reflexão e essa reflexão sai desse ponto e tem que passar, esse raio refletido tem que passar pelo foco do nosso espelho. Eu vou fazer todo o raio que sai, que foi refletido, de vermelho, para a gente caracterizar bem o que está incidindo no espelho e o que está sendo refletido pelo espelho, tá bom? É muito claro que esse objeto é côncavo porque a parte refletora é a parte interna. A parte externa é representada pelos tracinhos onde não tem a reflexão. Bom, segunda propriedade, se um outro raio de luz sai do ponto A e passa pelo centro de curvatura, ele bate e volta sobre si mesmo. Ou, se o raio passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. Ou, se ele entra pelo vértice, ele sai formando o mesmo ângulo. Eu vou preferir dessas três, já que eu posso usar apenas duas, nós já fizemos uma propriedade, eu vou fazer a do raio de luz que sai do objeto, incide no espelho passando pelo foco, né? Então, ele passou pelo foco, bateu no espelho e ele vai se refletir como? Paralelo ao eixo principal. Então, essas duas propriedades, elas são muito próximas, né? Se o raio de luz entra paralelo, ele reflete passando pelo foco, e se ele entra pelo foco, ele reflete passando paralelo. Aonde está a imagem do ponto A? No encontro dos dois raios que foram refletidos pelo espelho. Aqui vai ter a imagem do ponto A, que eu vou chamar de A'. Como o B era o ponto da seta que estava sobre o eixo principal, a imagem dele continua sobre o eixo principal. Então, a nossa imagem vai estar exatamente desse jeito aqui, ó, invertida, né, ó, menor que o objeto, né, e real, porque ela é formada pelos raios que foram refletidos do espelho, ela não foi formada atrás do espelho. Bom, vamos ver agora o item B, né? O item B é a mesma coisa, então agora o meu objeto está em cima do centro de curvatura do nosso espelho. Então, vou lá, traço um raio de luz que sai do ponto A, ele sai paralelo em relação ao eixo principal, ele bate no espelho, sofre reflexão e emerge passando pelo foco. Pronto. Puxa, em qual ponto desse raio em qual ponto desse raio que saiu pelo foco vai se formar a imagem, né? Então, eu tenho que usar mais uma propriedade. Então, vou lá. O raio de luz que sai do ponto A e passa pelo foco, ele bate no espelho, né? E ele vai emergir como? Paralelo em relação ao eixo principal, né? Então, tá aqui, olha, nosso raio de luz está emergindo paralelo em relação ao eixo principal. Aonde está a imagem do ponto A que eu vou chamar de A'?
exatamente no encontro dos dois raios que saem, né? Se eu for desenhar essa imagem, ela vai ter o mesmo tamanho e vai estar oposta ao do objeto anterior a B. A B estava apontando para cima e a linha B' está apontando para baixo. É muito importante todo objeto colocado em cima do centro de curvatura do espelho tem uma imagem de mesmo tamanho, exatamente no mesmo local, só que invertido em relação ao objeto, tá? Vamos resolver agora o item C, né? Então, todo raio de luz que entra paralelo em relação ao eixo principal, bate no espelho, sofre reflexão e emerge passando pelo foco. Então, estamos lá, olha, bonitinho aqui, ó. Sai desse ponto onde ele bateu no espelho, sofre reflexão passando pelo foco. A imagem vai se formar em qualquer local dessa reta vermelhinha, né? Vou fazer de novo a segunda imagem, né? Raio de luz agora passa pelo foco, né? Sai do ponto A, passa pelo foco, né? Bate no espelho. Olha que interessante isso aqui, né? Eu posso prolongar o espelho, né? Isso é muito importante, não há problema você prolongar o espelho, ó. Eu prolongo o espelho, eu sei que ela vai bater nesse ponto do espelho. Então, a partir desse ponto, ela vai sair como? Paralela em relação ao eixo principal. Fala, nossa, professora, mas os raios não se cruzaram. Prolongo o outro raio vermelhinho, né? Você fez ele menor, então você pode prolongar até que ele encontre o outro raio que emergiu. No ponto de encontro dos dois raios de luz, nós vamos ter a imagem do ponto A, que eu vou chamar de A', né? Podemos inclusive prolongar nesse caso o nosso eixo principal, né? Para a gente não se perder. Então aqui nós temos a imagem do objeto AB. Eu vou falar que aqui nós vamos ter o A', porque os raios que entraram no espelho saíram do A, então os que saem do espelho formam a imagem do A, que eu chamo de A', e eu tenho a imagem de B'. Prestem atenção que depois que passou do centro óptico, eu coloquei o objeto mais próximo do espelho, a imagem já se tornou maior, né? Então, quando o objeto é colocado antes do centro de curvatura, a imagem é de menor tamanho. Em cima do centro de curvatura, a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. E quando ela está mais próxima do espelho, ela já passou do centro de curvatura em direção ao espelho, a imagem fica maior do que o tamanho do objeto. Agora nós vamos colocar no item D o meu objeto entre o foco e o vértice, né? Então, como é que a gente vai fazer essa imagem? Então, a gente vai, mesma coisa, a gente fala, poxa vida, se o raio de luz aqui emerge paralelo, bate no espelho, no ponto onde ele bateu no espelho, sai o raio de luz passando pelo foco. Então, vou lá desenhar o raio de luz saindo. Esse raio de luz é ao longo dele que nós temos que ter a nossa imagem, né? Daí eu poderia fazer o quê? Ele poderia passar pelo foco e sair paralelo, mas fica difícil aqui, né? Então eu vou fazer o raio de luz sair do ponto A e bater no vértice. E lembrar da propriedade do vértice, né? Que é uma que nós não usamos até agora. O que diz a propriedade do vértice? O ângulo formado entre o eixo principal e o raio incidente tem que ser o mesmo ângulo entre o raio refletido e o eixo principal. E esse ângulo tem que ser correto. Eu não vou usar transferidor para medir esse ângulo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho do objeto. O objeto aqui tem em torno de 1,2 centímetros. Então, eu vou colocar 1,2 centímetros abaixo dele. Marco um pontinho. E se eu faço o raio de luz sair do vértice e passar por esse pontinho, eu garanto que os ângulos são ângulos iguais, né? Então, olha que interessante, né? Raio de luz aqui bateu no espelho. Se eu meço o tamanho, exatamente o tamanho do objeto, e coloco abaixo dele, eu sei então que o ângulo é igual, tanto o ângulo com que o raio incidiu, quanto com o que foi refletido, tá bom? É importante observar que esses dois raios que estão saindo do espelho, eles não se encontram. Então, você fala, não tem imagem? Tem. A imagem é formada pelo prolongamento na parte interior do espelho, a parte interna do espelho, né? Então, esse raio vermelhinho que está saindo
eu vou prolongar para dentro do espelho, e esse outro raio vermelhinho que está saindo, eu também vou prolongar para dentro do espelho. Aonde eles se encontrarem, é lá que eu tenho a imagem do ponto A, ou seja, eu tenho a imagem do ponto que eu vou chamar de A'. Vou prolongar aqui o eixo principal, então eu consigo encontrar a minha imagem. Olha que interessante, né? Em relação ao tamanho do objeto, a imagem aumentou, ela continuou direita, né? Então, isso aqui pode ser usado como um espelho em que aumenta o tamanho dos objetos, né? Se você tem um espelho côncavo e quer, por exemplo, tirar a sobrancelha, você colocar o seu rosto entre o foco e o vértice desse espelho, você vai ver a sua sobrancelha no tamanho maior. Se for um dentista que quer observar o seu dente, né, para ver se ele está em condições perfeitas, ele pode usar um espelho côncavo e colocar o dente, que seria o objeto, entre o foco e o vértice, ou seja, bem perto do espelho. Daí ele vai ver uma imagem ampliada do teu dente, ele consegue observar se ele está em condições boas, né? Se precisa de restauração ou algo do tipo, tá bom? Agora, questão 2, né? A questão 2 é igual, só que agora a gente vai construir a imagem do objeto AB, mas o nosso espelho é um espelho convexo. É muito importante observar que no espelho convexo, a parte refletora é a parte externa da calota esférica. Então, o foco está na parte onde o raio de luz não incide, não sai, está na parte interna do espelho. Por isso que a distância focal do espelho convexo é negativa, né? Quando a gente usa as equações de Gauss. No caso do espelho côncavo, o foco ele está na região em que a luz entra e sai, ele está na região, eu poderia dizer, onde não é atrás do espelho, por isso é que o foco do espelho côncavo, ou seja, a distância focal do espelho côncavo é positiva e a distância focal do espelho convexo é negativa, né? Então vamos lá, vamos às propriedades, né? Raio de luz aqui entra paralelo ao espelho, sai do ponto A, entra paralelo, bate no espelho. Tem aluno que vai falar, professora, se entra paralelo, passa pelo foco e desenha esse raio reto. Só que isso aqui é um espelho, isso aqui é uma superfície refletor. O raio de luz não vai bater e entrar dentro do foco, ele vai refletir. Então, ele vai refletir dessa forma. Ele sai, o prolongamento imaginário dele, por isso é que eu vou fazer pontilhado, é que passa pelo foco, ele não. Tudo bem? Bom, posso usar a propriedade do centro de curvatura aqui, né? Todo o raio de luz que entra pelo centro de curvatura bate e volta sobre ele mesmo. Mas seria um erro achar que o raio de luz vai entrar até o centro de curvatura, porque essa é a parte interna do espelho. Então, o raio vem até esse ponto, né? Se ele pudesse, é lógico, ele iria lá no centro de curvatura, mas ele não pode. Então, quando chega aqui, ele emerge, ele reflete sobre ele mesmo, né? Novamente, os dois raios que saem do espelho não se cruzam. O que eu faço? Eu prolongo os raios para a parte interna do espelho. Aonde eles se encontrarem, lá a imagem será formada. Eles estão se encontrando aqui. Essa é uma imagem menor direita e virtual, porque está na parte interna do espelho. Para que servem espelhos convexos, né? Se eu estou vendo um objeto e ao olhar através do espelho esse objeto fica menor, significa que eu consigo ver todas as coisas que estão, ou uma maior quantidade de objetos que estão ao redor dele, né? Porque eu diminuo o campo visual, né? No lugar do campo visual ser só uma pessoa, o campo visual pode ser 2 ou 3 pessoas. Então, o espelho convexo é muito bom para ser colocado, por exemplo, no retrovisor do carro, porque você não vai ver um carro, você quer ver vários carros que estão atrás de você. Então, você está diminuindo o tamanho daquele objeto, significa que você consegue ver mais objetos, você aumenta o campo visual, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A parte 2, que são os exercícios 3, 4 e 5, vão envolver a determinação analítica, ou seja, vou determinar as imagens, mas agora usando equações, tá? Então, espero que tenha entendido.